Olá a todos e todas. Estou fazendo esse vídeo aqui atendendo alguns pedidos, pois recentemente postei um texto na internet falando sobre a questão do Bolsonaro e do bolsonarismo, né, colocando aqui o meu entendimento do que seja isso. Né? Sou professor de História, né, já formado há um tempinho, né, mas enfim, eu acredito que o Bolsonaro não seja um fenômeno eleitoral provocado por uma conjuntura. Ele é resultante de uma longa tradição do mandonismo da elite senhorial brasileira, que sempre ocupou as principais engrenagens do Estado e da sociedade. Ainda hoje, muitos bradam pela volta do modelo totalitário de Estado, com cerceamento das liberdades, a partir de um discurso elitista de controle dos direitos e oportunidades que deveriam ser universais. É uma espécie de fascismo liberal, pois exalta as intolerâncias e a violência, contudo não prezam por nada que seja nacional. O modelo de vida e de cultura é estrangeiro, diferentemente dos fenômenos italiano e alemão dos anos de 1920 e 30, que possuíam uma forte componente nacionalista em seu discurso e prática. Este fenômeno, que podemos chamar de bolsonarismo, não se limita à figura obscura do Jair. Acho uma simplificação de algo mais complexo, que merece uma reflexão de fundo, pois evoca antigos grupos políticos e setores da sociedade que estruturaram culturalmente e filosoficamente um ethos senhorial brasileiro, que guarda em si algumas características conservadoras, tais como mandonismo, hierarquização, burocratismo, patrimonialismo, entre outros postulados. As noções de patriotismo, urbanidade, ética, moralidade, meio ambiente e educação, entre outras, foram sendo forjadas ao longo de mais de 500 anos de domínio de uma elite senhorial que detém a hegemonia do campo mental da sociedade brasileira. A partir do exercício do poder de mando desses grupos sociais que se encontram enraizados na máquina pública de governo, no judiciário e no legislativo. Isto é, o domínio secular da superestrutura criou um Estado conservador que se ordena pela lógica desta elite senhorial. Até hoje, os movimentos sociais somente resistiram ao pensamento hegemônico, avançando pontualmente em algumas questões. Contudo, no todo, prevaleceu o status quo dos donos do poder na velha lógica do coronelismo, enxada e voto. Bolsonaro é um mero capitão do mato que usa as redes sociais para fortalecer o discurso de ódio das elites pela esquerda e tudo mais que representa o pensamento libertário. O discurso conservador é a chave para o domínio de poucos sobre as massas. As mesmas massas que bradam por um país justo e livre da corrupção se colocam assim como uma espécie de correia de transmissão desse discurso. Abaixo o aborto, chega de cotas raciais e sociais nas universidades, pelo fim do SUS e da Previdência Social, chega de programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim, assiste-se a uma parte considerável do proletariado e do looping proletariado reverberando o discurso da elite senhorial. Claro que a classe média participa como uma espécie de coordenador deste discurso, replicando a ideologia da elite senhorial com vistas a alcançá-lo. Algo que jamais ocorrerá, pois faz parte do jogo do capitalismo senhorial a cooptação de setores da pequena e média burguesia, classe média, para o projeto de Estado nacional e subserviente ao grande capital. Discurso este que é fortalecido a partir do desmonte do Estado de Direito, das universidades públicas, da produção científica e tecnológica, dos movimentos sociais, partidos políticos progressistas e a criminalização de todas as formas de livre pensamento. Este processo de deterioração do Estado e da civilidade brasileira precisa ser analisado na longa duração. A conjuntura, por si só, não explica o momento atual. É preciso buscar as razões no entendimento do processo histórico e estrutural de constituição do Brasil. Perceba aí o enraizamento de um discurso e uma prática conservadora que se move pelo subterrâneo e que podem ser vistas em pequenos gestos e atitudes corriqueiras, como a discriminação racial ou olhar reprovador ao se avistar uma pessoa LGBTQ. Estes atos fortalecem uma visão distorcida, incompleta e falseada da sociedade. O povo brasileiro nunca foi pacífico e ordeiro, como se postula nos grandes veículos de comunicação. O povo brasileiro
em seu sentido lato, é displicente, egoísta, preconceituoso e profundamente descompromissado com o coletivo e a coisa pública. Podemos afirmar que o conceito de res pública, por exemplo, que significa coisa pública, no Brasil ele ainda não foi entendido, pois na longa tradição cultural do nosso país, a gente percebe as permanências de uma percepção mandonista e hierarquizadora da sociedade, fazendo do Estado uma extensão da Casa Grande. Cumpre ainda estabelecer que o discurso positivista da ordem nunca deixou de existir no cenário brasileiro. Este discurso vem acompanhado sempre de um herói que traz a redenção ao povo brasileiro. É a busca por um pai perdido que traga ordem, harmonia, esperança e fé no devir histórico que nunca se concretizará. Nunca fomos a nação do futuro, pois permanecemos presos a uma estrutura social, cultural e econômica do nosso passado senhorial. Não por acaso as palavras ordem e progresso voltam como lema destes dois últimos governos conservadores, Temer e Bolsonaro. O Brasil, para ser forte, precisa de um povo forte, isto é, com capacidade para pensar e fazer deste país um lugar melhor para as maiorias desvalidas que voltam a sentir fome, frio e desesperança no amanhã. Resistir é preciso. Construir uma frente ampla de centro-esquerda pela valorização das liberdades torna-se cada vez mais importante, pois Bolsonaro não é um efeito conjuntural, e sim um resultado de uma longa dominação de poucos sobre muitos. Romper com este ethos senhorial é a única chance que temos de construção de um país com autonomia econômica, soberania política e justiça social.